Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje iremos conversar com a jornalista e escritora Daniela Duarte da Silva, autora de livros de obras literárias das mais interessantes, com a incrível história da família Scarpim Rosa, as aventuras de Madá na Terra de Lobato, Dias Cariocas e o mais recente dos seus livros, Flores do Brasil. Daniela, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Gilberto. Daniela, como começou essa sua viagem pelos caminhos da literatura? Olha, começou bem cedo, na verdade, até mesmo antes da faculdade. Eu sempre gostei muito de escrever. Escrevia poesias, eu tinha um blog. E depois da faculdade eu comecei a levar um pouquinho mais a sério, vamos dizer assim, né? E aí, de lá para cá, eu venho escrito em revista, alguns sites. E aí eu resolvi começar a publicar alguns desses escritos e aí foi virando livro. Mas esse desejo de ser uma escritora já vem de muito tempo. Muito já vem tempo. no sangue, não é? Eu acho que sim, porque minha mãe ela sempre leu muito e eu ficava vidrada vendo a imagem dela lá na cama, devorando os livros, então isso despertou, né? Vontade de alguma forma, produzir um material que prendesse tanta atenção assim como eu via ela com os livros, né? Então eu sempre tive muita vontade de escrever. Quer dizer, antes do início dessa carreira, vamos dizer assim, muita coisa aconteceu para que o primeiro livro fosse escrito. Sim, sem dúvida. Daniela, Dias Cariocas é um dos livros da Daniela. Você fala que por uma paulista apaixonada pela vida. O que você pode nos falar desse livro, Dias Cariocas? Esse livro, na verdade, eu publiquei ele muito tempo depois de tê-lo escrito. Ele era um blog, né? Onde eu contava um pouco da minha trajetória quando eu morei na cidade do Rio de Janeiro. E morei lá por 5 anos e foi muito impactante. Eu morei de 2000 a 2005. E aí eu escrevi lá por volta de 2007, 2008 e só fui publicar fazem 2 anos que eu publiquei. E como é que surgiu essa inspiração para você escrever Dias Cariocas? Do dia a dia mesmo. Foi durante a faculdade, inclusive, né? Eu me formei em 2008 e eu vi muita coisa no Rio de Janeiro. A parte cultural é maravilhosa, a efervescência do Rio, né? Quem já morou lá sabe que tem um quê a mais o Rio de Janeiro. E eu fiquei apaixonada pela cidade. E aí participava de muito teatro, ia muito em teatros, né? Museu. A vida ali no centro era muito boêmia, muito gostoso. Eu participava muito daquelas maratonas Odeon que tinha na época. Eu era apaixonada por cinema e ia em todas as maratonas. Então eu quis colocar isso num livro, né? E na época eu não publiquei, fiz um blog, então foi meio que um livro digital, um e-book, e depois se tornou livro. Mas foi assim uma experiência da faculdade e morando num outro lugar, que embora tão próximo é tão diferente, São Paulo e Rio de Janeiro. Você é jornalista e interessante, por exemplo, o Jorge Amado, ele foi advogado, mas jamais advogou. Então ele foi para o caminho como o seu da literatura, por um dos grandes escritores que o Brasil já teve. Você também já renunciou como jornalista? Continua? Então, na verdade, eu não atuo como jornalista, né? Eu sou formada, eu fiz bastante estágio, fiz alguns trabalhos como freelance na área de comunicação, eu gosto muito. Mas atualmente eu atuo mais na área comercial, marketing e continuo escrevendo, porque quem gosta de escrever, quem ama, não consegue parar. Qual é a sua editora? Então, eu publiquei pela Uniclap e Clube de Autores. E o Clube de Autores, ele distribui para várias outras plataformas. Aí foi para na Amazon, estante virtual, em alguns lugares até para poder o pessoal de Portugal, Espanha, poder ter acesso ao livro. Então, assim, a principal plataforma hoje é Clube de Autores. Eles distribuem para várias outras plataformas. É bem interessante. Interessante. Você foi para o Rio
né, do início praticamente da década de 2020. Isso. Muita coisa mudou de lá para cá. Você acha que se você voltar hoje para o mesmo lugar que você esteve, a inspiração seria a mesma? Eu já não sou a mesma pessoa, né? Então, tanto a gente muda, como naquele livro O Mundo de Sofia, tanto nós mudamos como local. Então, completamente diferente a experiência. Seria outro livro, outro tudo, né? Não tem como. Você, por exemplo, Frederic Forsyth é um dos grandes escritores francês, e ele, um dos livros de maior sucesso dele foi Cães de Guerra. Entendeu? O Dia do Chacal, que foi durante o Charles de Gaulle, um dos grandes presidentes da França. Ele pegava, era interessante que ele pegava o dia a dia do local na França, entendeu? Uhum. Então ele mudava algumas coisas, mas dentro de uma realidade. O seu caminho é o mesmo como escritora? Não, eu acho que eu sou meio autoral mesmo. Eu coloco que é a minha visão, sabe? Não mudo muito a realidade. É que, assim, embora eu tenha passado algumas situações um pouco difíceis no Rio, como ter uma doença, eu tive tuberculose lá, embora eu tenha passado algumas situações não boas, vamos dizer assim, eu procurei ver o lado bom, o lado bom da vida, né? Sempre colocando com otimismo as coisas. E eu coloco aquilo que eu sinto e que eu vivencio mesmo. Eu não procuro mudar, que eu procuro realmente ter uma visão de otimismo, né? Embora eu achasse que eu não fosse uma pessoa otimista, viu? Então os personagens são reais, São reais, do dia a dia. do dia a dia. Tudo real ali, tudo real. Outra obra interessante da Daniela, a incrível história da família Scarpim Rosa. Na verdade, também foi um fato real que aconteceu. Essa família, ela teve a sua vida completamente transformada devido a uma doença da sua filha mais nova. Inclusive, eles tiveram que mudar do Brasil devido ao alto custo dos tratamentos para a filha. Eles foram para onde? Como é que iniciou esse livro? Então, esse livro, na verdade, foi uma entrevista que eu fiz com a Dani, a mãe, né, Daniele Scarpim Rosa. E, inclusive, eu coloco ela como coautora porque ela escreveu uma boa parte, né? Então, quis colocá-la como coautora. E ela me coloca uma experiência assim, bem impactante mesmo que eles tiveram aqui no Brasil. Eles tinham uma situação boa financeiramente, né? E tiveram que ir se desfazendo de tudo ao ponto de não compensar ficar no Brasil. Ficou inviável para salvar a vida da Juliana, que na época era mais nova, que hoje ela tem mais um bebê. Depois de muito tempo ela teve um outro filho. Então eles tiveram que ir para o Canadá. Então, assim, é uma história, um testemunho muito bonito, muito forte, muito impactante mesmo. E é uma história totalmente real, né? Em que ano aconteceu, mais ou menos, isso? Então, eles já estão há 5 anos no Canadá. Eles continuam no Canadá? Eles continuam no Canadá. Eles mudaram só de cidade. Agora eles estão, eu não sei se eles estão em Ottawa agora, mas eles estavam em Sarnia, que era um pouco mais interior. Mas faz mais ou menos uns 5, 6 anos que iniciou essa situação toda que os fez partir para uma outra vida, né? Qual foi a doença que a menina, né? É uma menina, a Juliana. Então, assim, ela sofreu de uma epilepsia crônica, muito, muito séria, muito severa, que não parava. Eu não sei colocar o nome certo, né, científico da medicina, mas não tinha tratamento no Brasil. Tinha que trazer o remédio e ela correndo risco de vida. Então chegou num ponto que eles tiveram que optar por estar indo até o local onde teria o medicamento de uma forma frequente para ela se manter viva, né, e se manter bem. Na realidade, esse problema de doenças, tratamento, tem um tratamento ainda hoje, também a situação se repete. Sim. Entendeu? Extremamente caro, entendeu? Muita gente não tem como, apesar do SUS ser um órgão que atende a todos, inclusive atende a refugiados, estrangeiros residentes aqui no Brasil, mas essa situação
narrada pela Daniela, infelizmente ela ainda perdura, ela continua aqui prejudicando muita gente. Você tem contato ainda com elas? Tenho sim. E nossa, eles estão muito melhores hoje em dia, muito melhores. É um testemunho de fé. É uma obra que vale a pena qualquer pessoa ler, porque é um testemunho de fé, de superação e verdadeiros milagres, viu? É incrível, não tem como ser de uma forma racional. O que aconteceu com eles foi uma bênção de Deus mesmo, na vida deles. Você, como escritora de uma história tão impactante como essa, como é que fica a sua fé? Renovada e fortalecida, e a gente vê que a gente precisa se colocar totalmente nas mãos de Deus, porque por mais que você tenha dinheiro, o dinheiro às vezes ele não supre tudo. Era o caso deles, eles tinham uma situação boa, né? E a saúde, às vezes a gente, com os melhores médicos, com acesso a convênio e tudo, chega um ponto, às vezes, da vida, né, da trajetória, que é só a sua fé e só um milagre mesmo. Outro livro interessante, da Daniela, As Aventuras de Madá na Terra de Lobato. Madá, veja bem, Madalena Raquel. Madalena Raquel, nada mais nada menos que uma cachorrinha vira-lata, personagem principal desta obra-prima. Ela foi adotada numa ONG chamada Chico Prata. Que história é essa, Daniela? A ONG Chico Prata está de parabéns. Inclusive, hoje eu até fiz um comentário na rede social deles. Eles fazem um trabalho muito bonito, é do CCZ, né, o Centro de Zoonoses, o Controle de Zoonoses aqui de Taubaté. E todo mês eles fazem uma campanha de adoção de animais, principalmente cães e gatos também, mas geralmente mais cachorro, né? E nesse dia eu tinha ido com meu filho só para visitar a feira, na segunda ou terceira vez. Falei, não, a gente não vai adotar um cachorro. E aí a gente chegou lá, a gente se apaixonou por ela, não teve como. A gente voltou com um cachorrinho para casa, e um filhote de 60 dias. E mudou a casa, deu um novo ar, uma alegria muito grande. Quanto tempo faz? Ela está com 9 meses, a gente trouxe ela com 60 dias. O que fala, o que são as aventuras da Madá? Nossa, é demais. Ontem, para você ter ideia, ela foi na festa do Quiririm, e eu gosto de fantasiar ela, e ela foi uma sensação. Eu até coloquei vídeos, coloquei no Instagram, assim, é incrível, porque assim, as crianças, né, elas gostam de cachorrinho colorido, tudo, e a Madalena é super, assim, embora ela seja espoleta, ela é muito boazinha, ela vai com todo mundo. Então, assim, ela deu uma alegria, um vigor para nossa casa. E eu não queria cachorro, agora eu não consigo ficar sem. Exatamente. Flores do Brasil é o último lançamento da Daniela e foi escrito durante a pandemia. Na realidade, a pandemia inspirou muita gente, entendeu? Foi um momento muito difícil para praticamente o mundo todo, e não diferente aqui no Brasil. E o que fala Flores do Brasil? Flores do Brasil são depoimentos, né, testemunhos de fé, de superação, de dicas, até dicas de como ganhar dinheiro. Então, assim, eu peguei um apanhado de pessoas, brasileiros espalhados pelo mundo, alguns moram no Brasil e outros em outras regiões. A maioria pessoas conhecidas bem próximas, né? E a ideia foi o quê? Fazer um apanhado, uma bateria de entrevistas numa época tão difícil que foi a pandemia, para motivar, né? Para motivar a gente. Eu comecei com a entrevista com a Karine Souza Moura, que foi minha primeira entrevistada, que prontamente aceitou, da área da saúde, inclusive, da enfermagem. E depois eu comecei a entrevistar várias pessoas. Na época eu publiquei numa revista, que eu escrevo até hoje, revista Stato, e depois eu fiz um apanhado dessas entrevistas e transformei num livro, para a gente ter isso registrado, né, e outras pessoas poderem apreciar e compartilhar dessas histórias. E como é que foi a aceitação do livro? Olha, as pessoas, alguns já conheciam as histórias porque tinham sido publicadas na revista, mas muita gente não conhecia e gostaram bastante. Assim, eu tive feedbacks maravilhosos, de depoimentos mesmo, né, de
mensagens positivas de mudança de vida até. E assim, eu não sabia, né? Não tinha sido esse o intuito na época, mas o livro está se transformando num memorial também, porque algumas das pessoas entrevistadas nem estão mais aqui, para você ter ideia. Algumas já partiram. E aí, ter registrado as falas, né, tudo que a pessoa passou e colocou ali, deu um outro ar hoje. Então é um livro que mexe bastante comigo, tem um carinho especial. Daniela, as inspirações de alguns escritores, elas são variadas. Normalmente, eles foram influenciadas por fatores diários, entendeu? Por exemplo, Machado de Assis, ele se inspirou na literatura europeia da época, entendeu? Ele também se inspirou também em José de Alencar, de outro grande escritor. Como é que você se inspira? Como é que nasce um livro? Boa pergunta. São ideias que a gente vai incubando e pensando e pegando um pouco ali, um pouco aqui, meditando e vai que nem uma massa de bolo, né? A gente vai fazendo ali a preparação, às vezes a gente nem sabe que está fazendo isso e na hora certa ele fica pronto. Na hora certa, e às vezes demora. Uma ideia de lá de trás, às vezes lá, anos depois é que ela vai vir à luz, né? Mas o livro é isso, são experiências, são vivências e o processo criativo às vezes é muito louco, às vezes a gente nem sabe direito como é que ele se dá, né? Não é muito racional. Olha, a Daniela também, ela é envolvida com cinema. Ela já participou de alguns filmes. Gostaria que se falasse alguma coisa a respeito. Então, na verdade, assim, eu participei de alguns curtas-metragens, né? Poucos. Eu já participei na oficina aqui no Fórum, quando teve na época de 2000 em São Paulo, que foi uma experiência muito bacana. No Rio de Janeiro também, com o pessoal da Faculdade Pinheiro Guimarães. A gente produziu alguns materiais, mas tudo na brincadeira, nada muito sério ainda. Mas eu gosto demais de cinema. E é isso. Como é que você avalia, nos dias de hoje, Daniela, por exemplo, a situação do escritor com o aparecimento da internet? Como é que você vê o posicionamento da literatura? Olha, eu particularmente eu acho que a gente só tem a ganhar. Por quê? Porque é uma forma de você expandir o seu trabalho, né? Tanto no formato digital quanto no papel. Eu amo papel, eu sou apaixonada pelo papel, sou das antigas. Mas até a forma de você publicar um livro hoje ficou muito mais fácil. E por causa do advento da internet, pelas plataformas, né? Então, assim, eu acho que a gente só tem a ganhar se a gente conseguir trilhar de uma forma que dê certo, né? Cada um vai achar o seu caminho, mas a internet ela não é uma inimiga, eu acho que ela veio para ajudar, inclusive, até impulsionar novos projetos, que antes era muito difícil. Você dependia de uma editora e era caríssimo, né? Hoje não. Daniela, qual é o livro que você leu que você não esquece? Eu vou citar um que eu ganhei até de presente de um tio meu, que ele fez questão de me entregar novamente esse livro, porque eu tinha perdido a minha cópia, que é um livro do Augusto Cury, inclusive. O Futuro da Humanidade. É isso, O Futuro da Humanidade. Esse livro, ele é marcante porque, inclusive quem não gosta de ler, tá, tem o audiobook. E eu acho que faria muito bem para todo mundo. Porque ele faz a gente pensar que às vezes os problemas emocionais, psicológicos, psiquiátricos, inclusive, eles devem ser resolvidos somente pela medicina ou por remédios. E esse livro, escrito por um psiquiatra, isso que é incrível, ele vai além. Ele pega uma pessoa que estava reclusa com problemas psiquiátricos, né? Estava na rua e tinha sido um professor extraordinário, um mestre numa faculdade importantíssima. E ele mostra os caminhos que a pessoa pode trilhar para sair disso, né? E às vezes até através da arte mesmo. Então esse livro é maravilhoso. Eu acho que a abordagem dele é incrível e todo mundo, se tiver a oportunidade, deveria ler. Na realidade, o Augusto Cury, você tem razão, ele foi para o lado do emocional.
Sim. Isso como autoajuda, que eu acho extremamente interessante, extremamente importante. Verdade. Porque hoje em dia, Daniela, o emocional, entendeu? É uma das palavras mais usadas, entendeu? Em todas as mídias, em todos os veículos de comunicação, entendeu? O emocional, ele entrou na crista da onda, entendeu? Qual que é o livro que você gostaria de escrever? Eu tenho pensado em algumas coisas, mas ainda não tem nada definido e nem pronto. Sabe quando a ideia ainda está assim, eu estou batendo a massa? É que eu ainda não estou com coragem de escrever. Então, porque ainda não está na hora, está faltando elementos. Talvez até segurança pessoal e emocional, que a gente tem que segurar o BO depois, né? Quando a gente escreve certas coisas. Mas seria um livro para mulheres, especificamente para mulheres, e sobre relacionamentos. É um livro que, assim, teria áreas de... Não sei se eu vou dar spoiler, mas é um livro que, assim, seria mais para libertar emocionalmente, para a gente ser menos codependente. E não necessariamente aquele empoderamento que a gente vê hoje na mídia, assim, muito lacração, eu não gosto. Mas de uma outra forma, até mais feminina, para a gente se cuidar mais e ficar bem. Olha, essa questão do relacionamento, infelizmente, os índices de separações, de divórcios, eles aumentaram muito ao longo dos anos e vem no crescente. Verdade. Mas também existe muita gente muito bem casada. Por outro lado, existe. Esse seu livro, você iria defender para mudar essa situação? Sim, eu acho que a gente não precisa separar ou divorciar ou nunca mais ter ninguém ou ser uma mulher que cada hora está com um parceiro diferente. Não é isso. É você cuidar tanto de si e ficar bem de verdade a ponto de, se você estiver junto ou sozinha, você continuar bem. Então, assim, são elementos que eu tenho visto, algumas terapeutas de casamento, inclusive, mas com uma abordagem bonita, sabe? Bem interessante, para a gente olhar mais para a gente. O que eu posso e devo mudar em mim, né? E me fortalecer para ficar bem. E o outro, se mudar ou não, é uma outra situação, mas às vezes a gente foca muito no outro, né? Então seria um livro para as mulheres cuidarem de si mesmas, mas cuidarem de um jeito bonito, de um jeito bom, de um jeito feminino, mas de um jeito forte, sólido, sabe? Como é que ficaria, por exemplo, o marido nessa história? Como é que seria esse personagem? O marido, eu acho que ele ficaria mais feliz de ver uma mulher mais independente de verdade. Não essa independência que o feminismo prega. Independente emocionalmente, a ponto de ficar bem, não precisar bater tanto de frente e ter mais maturidade emocional. Acho que falta isso pra gente, sabe? A gente aprendeu a rasgar o sutiã e queimar, mas a gente não aprendeu a ser feliz de verdade, cuidar bem da gente. E para você estar bem com o outro, você tem que estar bem com você primeiro. Isso aí não seria uma utopia? Eu acho que não, eu acho que é uma necessidade mesmo. Nós mulheres, a gente precisa se cuidar. A gente cuida muito do outro, mesmo estando solteira. A mulher, na nossa cultura, ela é forjada para cuidar do outro, né? E as que não aceitam, elas se rebelam totalmente. E aí se rebela para um outro lado, um outro viés que também acaba fazendo mal para ela. Então, assim, é encontrar o meio termo, sabe? O equilíbrio. Não sei se eu vou conseguir fazer esse livro, mas a ideia é essa. Mas toda a ideia, para ser em prática, ela precisa do primeiro passo, né? Sim. Você já está em busca dos sapatos para dar esse primeiro passo? Sim, eu estou pesquisando bastante e tem coisas que a gente tem que aplicar na nossa vida primeiro, né? Então eu acho que eu estou ainda nesse processo, sabe? Estou batendo a massa para na hora certa ela ir para o forno. Interessante. O próximo livro, então, como você falou, ainda está em projeto. Você está estudando, pesquisando alguma coisa. Sim. Quer dizer, no momento, de uma hora para outra, você pode se inspirar. Sim, e já estou me inspirando, né? No dia a dia. Eu tenho visto trabalhos maravilhosos de terapeutas para mulheres, né? Em relação a casamento ou mulheres solteiras, mas assim,
como se cuidar de verdade, sabe? Não essa utopia, vamos ser a empoderada, uma coisa bonita e boa pra gente mesmo, pra gente ficar bem com a gente. Então eu já tenho feito essas visitas em alguns lugares e eu tenho gostado bastante do que eu tenho visto aí. Dani, por exemplo, esse empoderamento da mulher, que antigamente falava que o brasileiro era muito machista, Sim, o homem. sim. E como é que fica essa situação? Pois é. Aí a gente saiu de um machismo tão pesado, né? E foi para um outro viés que está fazendo mal para a gente. Né? Então, está na hora da gente assentar um pouco, refletir e pegar o que realmente for bom, né? Disso tudo. Né? E eu acho que é isso, está na hora. Porque a mulher que fica vestindo a capa de Mulher Maravilha, ela está sofrendo por dentro, né? Então, é não deixar de ser mulher, não deixar de ser feminina e, ao mesmo tempo, ser forte e conseguir fazer as coisas. Não é fácil, mas a gente aprende. Daniela, eu gostaria, para encerrar, que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Não vou citar porque eu não lembro certinho, mas é assim, uma ideia de Mário Quintana, que ele fala para a gente não desistir dos sonhos, porque alguns sonhos a gente pode realizar até na velhice. Sonhos de infância. Eu não lembro qual é a citação, mas é muito bonito. Mas é isso, a gente às vezes pensa que algo não vai acontecer, mas a gente está produzindo. É igual a Clara Coralina mesmo. A gente está em produção, incubação, e no tempo certo, os sonhos, os projetos, eles acontecem. Cada um no seu tempo. Não percam a esperança. Exatamente. Bem, Daniela, agradecemos a sua presença. Muito obrigado. Vocês ouviram Daniela Duarte da Silva. Espero que quando você lançar o próximo livro, você venha até aqui para nos mostrar essa obra-prima que você irá escrever. Com certeza. Agradeço. Nós é que agradecemos. Daniela Duarte da Silva, escritora, jornalista. Vocês ouviram as histórias dos livros Aventuras de Madá, e a Madalena Raquel, Flores do Brasil, Dias Cariocas, e a incrível história da família Scarpim Rosa. TV Saber chega ao seu final. Estaremos de volta na próxima semana. A você um forte abraço. Fique na paz.